O que vai acontecer aqui hoje? O que vai acontecer? Era pra eu responder? Eu não sabia. É lógico, que é uma conversa. Eu tô sozinho. Não, tá. Eu O tô que vai sozinho acontecer? falando? A gente vai jogar Black Stories, que é um puta jogo bom da Galápagos. Da Galápagos. Cara, eu tenho adoro a Galápagos. Tem vários jogos bons dele. É verdade. Puta merchan bom, né? E a gente nem tá sendo pago. Mas é verdade, assim, os jogos deles são muito bons. Muito bons. Black Store é muito jogo, eu acho que é mais pra adulto do que tanto pra criança, sabe? É um jogo... Não é um joguinho de criança, assim. É um jogo de criança dá pra jogar, mas adulto também se diverte bem. Sim, é jogo tabuleiro, né? Tem um Vocês conceito. foram naquele bar aqui em São Paulo chamado Luderia? Moro muito legal. Moro do lado. Muito legal. Vale a pena ir? Baita experiência, Cara, você ficar bêbado eu moro e lá do jogar. lado. Mas quantas pessoas é bom de ir? Não, tem que ir de galera, assim. Mais de 6? Não, pelo menos 4. Pelo menos 4, eu diria isso. Pelo menos 4, 6 tá ótimo. Eu não iria de galera não, viu? Porque senão fica muita bagunça a mesa e tal. Ah, sim, você não vai em 15 pessoas, né? Porque nenhum jogo dá pra jogar mas em 15. Ninguém aqui tem 15 amigos. Vai se Ninguém, nem nós, nem se você tentar, nem se for seu aniversário. Eu não consigo juntar a galera pra jogar dama. Entendeu? É verdade. Não, mas é legal. FIFA de 4 pessoas, já não consigo. Já não dá, né? Aquele negócio do 64, vai até 4 controles. Não tem mais essa habilidade. Claramente 64 era videogame de criança, né? Humberto, naquela época as pessoas frequentavam a casa uma das outras. Isso é verdade também. Passa aquela coisa nossa. Que coisa nossa? O Guaraná Antártica. O Guaraná, o nosso novo patrocinador. Aí, Galápagos, aí, se quiser, a gente até faz aqui uma propaganda. É muito bom, os caras não têm patrocinador, eles fingem. Olha só, Guaraná. Olha só. É coisa nossa. Como é que fala? Refresca lá? Como é que fala? Refresca mais que... Não. É o que os caras falam lá, o Igor fala. Como refresca. Como refresca. Como é bom. Olha só, e aqui também temos aqui Coca-Cola. Coca-Cola também. Quanto é lado. Tem mais. Água boa na fonte. Todo mundo precisa de água, não é? Você vai morrer desidratado. Nada hidrata mais Cara, que como que água. essa água não congelou? Pedra no rim aí, ô desgraçado. Porque tá fechado. Mas tá menos 4. Mas a água, Fechado, ela só tá no congela vácuo. em 0 graus. Menos 4, ela passa do limite de congelar. Não, mas Black Stories é muito maravilhoso. Sim, puta jogo bom. Inclusive, o presente de Natal do Papai Noel, que aquele gordo leva os créditos pela porra que eu compro, do Theo, é um jogo da Galápagos, que é o Seven Wonders. Puta jogo bom também, cara. é muito legal, Adoro também. Muito bom esse jogo. Meu filho tem 7 anos, vai jogar Seven Wonders, mas ele mesmo quis, ele gosta. Então, mas isso que são jogos que as crianças brincam, mas adulto também, sabe? Porque Sim. eu lembro, pelo menos, tem uns jogos que eu não brinco mais, assim, porque, cara, aquele jogo, jogo dado e tu cai, ou tu, sabe? Não é tão divertido quanto esses, assim. Porque, vamos falar a verdade, jogo da vida é meio bosta. Vamos falar a verdade sobre o jogo da vida? Acho que alguém precisa tirar esse elefante. Eu joguei muito. Porque é meio bosta. Eu joguei bastante. Banco Imobiliário. Que é mais legal, Banco Imobiliário. Banco Imobiliário eu nunca... Tem jogos, sabe o que acontece? Histórias do Deco. Ih, lá vem. Tem jogos... Tem que ter uma vinheta pra isso. O Deco, uma vez eu fui pra um campeonato de Banco Imobiliário. Mundial. Eu era o Dorinha no campeonato, eu fazia. Cara do Trump. Não. Tem jogos que eu nunca consegui jogar. Eu jogava, mas eu era tipo o primeiro a perder. Então, Banco Imobiliário acontece isso. E o War, cara, no War, eu sempre fui o primeiro a morrer. Sempre era o primeiro a morrer. E muitas vezes nem tinha o objetivo de me matar. Eu só perdia. Pra vocês terem ideia, tipo, no War, quando empata, o ataque perde, né? Eu joguei os dados de ataque, 3 dados 6, ataque máximo. A outra pessoa jogou o dado de defesa, 3 dados 6 também. Aí eu perdi. Entendeu? Aí eu odeio esses jogos. E Black Stories não, Black Stories todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha. E Black Stories, Black Stories, obviamente, ele tá aqui, como é que fala isso aqui? Organizado, muito bonito aqui nessa caixinha, com muitas histórias, enigmas macabros, mas era uma brincadeira que a gente brincava nas viagens. Sim, total. Né? Brincadeira de viagem, todo mundo drogado, jogando, até de madrugada e tal. Sim. Então era muito, muito bom. Viagens que não tinham pessoas com interesse sexual mútuo, né? Não, viagens de chovendo, tipo praia chovendo. Exato. Entendeu? Jovem demais. Talvez. Vai viajar com seus primos, entendeu? Porque você não pode ficar, né? Nasce umas crianças. Vamos seguir aqui no Black Stories. Black Stories, eu e o Daniel jogávamos muito lá na... Rádio Sot. Rádio Sot, que... Rádio Sot existe ainda. Procura aí. Hoje não é uma rádio, hoje é um serviço de streaming, né? Lembra que ele falava pra gente que ia virar um serviço de streaming? Ele falava muita coisa, né? Falava bastante coisa pra gente. Mas mais uma vez, parabéns a Galápagos aí que está ressignificando, né,
gourmetizando e ressignificando os jogos de tabuleiro. Sim. E trazendo de uma maneira Cara, agradável. Nossa, eles são fodas. Eu gosto muito deles, assim. Ó, Galápagos e Dark Side Books Puta merda. são duas empresas que eu gostaria muito de trabalhar junto, assim, entendeu? Sim. E não tô falando assim, vamos patrocinar, mas de repente fazer uma parceria, porque seria foda. Site agora. No site deles ainda tem o nosso negócio. E passa... Quando que a gente passa? A gente passa lá? Será que passa o planeta, a gente não tá sabendo? Cara, surreal. Rádio Sorte, que é um clássico. Inclusive, a gente podia revelar, né? Vamos revelar quem foi a cantora? Aqui. Um corte. Tem você aí, Daniel. Nossos apresentadores. Você que mandou essa foto aí pro site? Não, acho que eles pegaram no Instagram. É bom que eles pegaram radioativos, apresentadores, botaram a minha foto e não botaram a do Humberto. Botaram... Quem que é? Uma moça? Mas tem todos os apresentadores, né? De cada programa. É que todos os programas tinham um só, né? Eles tinham que escolher o mais bonito, né? Aí, infelizmente, isso é verdade. acabei ficando pelo esse cara aqui que operava o switcher... Rasputin não vai ser... Não vai esse rolar. cara aqui, que ele operava nosso switcher lá e ele dormia. Eu vi vocês reclamam de mim, cara. Caralho, não, realmente, você é um pouquinho melhor que ele. Mas ele, inclusive, uma vez, ele lembra que ele pediu dinheiro emprestado pra pegar o ônibus que ele não tinha? Verdade. E depois não te pagou? O cara era assim, a gente não recebia R$1, a gente pagava pra ir lá. O cara me pediu dinheiro emprestado, levou. Ainda a gente pedia pros caras darem o áudio pra gente jogar no Spotify. Os caras não faziam. Falaram, mano, a gente tá pagando pra trabalhar aqui, velho. Mas ele era gente boa, esse rapaz aí. Eu gostava dele. Mas vamos ao que interessa. Não é. Eu quero jogar, eu tô realmente animado pra jogar. Ó, então no final desse episódio, depois daqui dos Enigmas Macabros, eu vou revelar finalmente quem foi a cantora. Nós vamos fazer um corte. Vamos botar, quem foi a cantora que não se mal, botar uma foto assim, ó, um quadradinho com a foto dela e uma interrogação. Boa, exatamente. Perfeito, então, quem foi a cantora que não se tratou mal junto... Eu não sei quem que é ela, mas eu vi a foto dela já, por causa da dica que você deu do episódio do Márcio Donato. Já esteve aqui, ela passava aqui. Já esteve aí, eu tava lá editando, eu falei, é ela. E ela tava lá junto com a gente com um cara que vai vir aqui em janeiro, já conversei com ele, que é o Pierre Bittencourt. Puta cara, gente boa. Você falou com ele? Falei com ele esses dias e ele vai vir aqui em janeiro, vamos fazer um episódio com ele. Que ele foi um cara muito legal. O quanto ele foi legal, ela foi desagradável. Especial Tiquititas ou só... Não sei. Fica aí, vamos pensar. Mas vamos jogar? Porque eu quero jogar. Ó, eu vou sortear uma aqui, hein? Eu podia ter selecionado antes, me preparado, mas não. Não, pô, sorteia e bora. Aqui é cinema verdade. Né? Fala só no Mickey, mas tá tudo bem. Começou do nada ali o negócio? Não, é que já tinha... O Varela não pausou da última gravação. Volta do começo. Inclusive, ó, quer me passar aí o... Fruta brasileira em forma de líquido? Guaraná, cara. Pode falar Guaraná, porque Guaraná fruta agora é nosso... brasileira em forma de líquido. Que definição, hein? Um indígena falando. Nada contra os indígenas, é claro. Mas inclusive, eles que trouxeram o Guaraná pra gente, né? Não, trazer mesmo eles, né? Como é que eles traziam? Foi Deus que... Desculpa, Deus trouxe Guaraná, os índios descobriram. Inclusive, essa coisa da navegação não era muito forte deles. Tanto, né, que os portugueses chegaram, eles Nossa, falando nisso... Uma coisa maravilhosa, eu não sei em que episódio foi, Humberto, que você deu aquele exemplo do... os indígenas não conseguiram conceber quando eles viram as naus dos portugueses chegando. Sim. Você viu o comentário? Eu vi que era bem tosco, mas não lembro agora. Por favor. A mulher falou assim... Porque ela não entendeu isso, né? Ela entendeu ao contrário. Uma imbecil que tem que morrer. Como que os portugueses chegaram aqui e não tinha ninguém? Eles não viram ninguém? Os indígenas, então, são uma invenção. Nossa, essa teoria da conspiração eu nunca tinha visto. Blá, blá, blá. Mano, você é muito burra, velho. Não, e um puta texto. Puta texto. Mano, ela nem ouviu o que eu falei. É só voltar o vídeo 30 segundos e reescutar, né? É tipo, meu Deus, será que ele falou isso mesmo? Tá, não foi. Mano, a raiva é tão grande que ela nem terminou de ver o vídeo. Basicamente o que eu falei... Mas bora jogar. Deixa eu explicar o que eu falei, que eu não quero também aqui ser injusto com os indígenas. Sem ser odiado pela internet. Nenhum. Continua todo dia, tem gente odiando a gente. Inclusive, tem gente odiando a gente pela TV agora também. Vamos mandar fazer essa placa. É verdade. Vamos fazer essa placa dias sem ser odiado. A folha. Sempre 0. Se você levantar a folha é 0, todos os dias. Sim. Ó, vou pontuar o que eu tava falando, porque hoje o pessoal não sabe.
Mas isso está sendo gravado no dia seguinte a nossa participação no The Noite. E aí eu fui lá no canal deles no YouTube e tinha uma galera lá que estava curtindo, apreciando. Tinha a nossa galera com presença ali, falando, vim pelo planetinho, muito legal, sempre acompanho os meninos. E tinha os imbecis, né, como essa mulher, que não são capazes de interpretar, de fazer uma ligação A-B, que são realmente pessoas que a gente não deveria estar dividindo a nossa Bonafonte, que está acabando no mundo, a nossa Bonafonte. Então não dá para dividir com idiotas. Mas o fato é que, por exemplo, eu ia xingar os índios agora, né? Sabe que não pode falar mais índio? Agora tem que ser indígena. Eu fico pensando, será que os índios se importam com isso? De falar indígena? Cala a boca, vai. Me chama pelo nome, vai, foda-se. Eu sou o Moacir. Caralho, eu uso aqui a bermuda da Adidas, tô nem aí pra isso. Mas o fato é que não pode mais falar de índios. O Renan comentou o vídeo do The Noite, o Vila do Chaves. Puta querido. Pô, o Renan é muito querido, cara. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele. Mas o pessoal que tava xingando a gente, eu achei do caralho, porque a nossa galera foi lá e rebateu e ofendeu eles e humilhou eles. É isso falando que eu assim, gosto. nossa, como a sua vida é triste pra você estar aqui xingando os outros. Você deve ser um grande merda. Eu falei, cara, eles aprenderam direitinho. Estamos formando um exército, cara. Não é? E o ponto é que eu tava dizendo que, porra, como você nunca viu um navio, quando você tá lá em terra firme, você nunca viu um navio, você não tem ideia do que seja um navio, você não tem a capacidade de entender que aquela imagem seria um navio. E realmente, esse conceito foi o que aconteceu. Cara, mano, eles acharam que eram monstros que estavam vindo do mar, porque eles não tinham a capacidade de formar, porque nunca tinham visto navio. Então, se você, imbecil, estiver assistindo, eu praticamente desenhei para você, mas você não vai entender, porque você... É limitado. Enfim, bora jogar, meu. É nessas horas que eu queria ter o Regis Tadeu aqui no estúdio, a gente só abria a porta, ele saía e falava, você é um retardado. Tinha que ter, depois, quando a gente ficar um pouquinho maior assim, compra uma mesa de som com efeitos. Eu queria muito. Aí tem umas que a gente configura. Cara, é muito Cara, um iPad já resolve. É muito bom. Porque aí tu coloca, tipo, alguém fala alguma coisa, rapaz! Eu queria muito isso. Eu queria muito. Não pra botar esse som, mas eu acho que ia ser da hora. Ratinho! É que eu só conheço do Ratinho. Quando eu fui comprar os microfones, eu vi essa mesa. É da hora, né? Mas, mano, da custa um carro o bagulho. Mas o iPad tem um programa que dá pra fazer. Um amigo meu faz live e usa esse programa. É da hora. Bom, vamos aí pra essa bagaça. A história do Humbertinho aí, Black Stories. Pra quem não tá ligado, beleza. Só pra explicar as regras, assim, o Humberto ele vai contar a sinopse de uma história pra gente. E eu e o Varela a gente vai fazer perguntas de sim ou não. Isso. E ele vai responder sim ou não para as nossas perguntas. A gente precisa entender e falar pro Humberto qual foi a história que ele contou. Qual que é essa história, a partir da sinopse dela. Isso. Esse jogo, quando a gente jogava em viagens e tal, chamava sim, não ou irrelevante. Relevante, exato. Né? Que era isso. O sim, não e irrelevante. Então é isso, é basicamente isso. Inclusive, recomendo o livro, acho que... Chama de Andar Secreto, será? Eu não sei, porque eu nunca... eu nem li esse livro, na verdade, mas eu li os outros 2 livros desse autor, mas que está fazendo muito sucesso. Tenho visto muita gente postando, que é do Rafael Montes. Que o livro começa com a premissa do Black Stories, que eu lembro quando ele deu várias entrevistas, que eu tinha lido Os Dias Perfeitos e Os Suicidas, que são bons livros dele. E o livro dele, Jantar Secreto, que é sobre canibalismo, começa com a premissa da Ilha das Gaivotas, que é uma Black Stories. Que é uma Black Story bem da hora, né? Cara, ela é profunda, longa, e espero que essas não sejam tanto, porque não sei se vai dar tempo. Mas o que eu fico feliz é que um gênio. Dessa vez o André, que vai ser meu parceiro de dupla aqui, né? Que já tiveram vezes que eu levava o time... É verdade. Lembra da história do você não foi na aula de geometria? Caralho, aquilo é muito bom. A gente tem que botar no ar um dia essa porra desse episódio. Tem que pegar, cortar. Teve uma vez que era um Black Story. Aí era eu e uma pessoa aí no seu lugar. Você não vai falar o nome. Não vou falar o nome dela. Mas assim, na Rádio Sot. E aí a gente achou um vídeo antigo, a gente jogando, e aí tinha uma situação que era assim... Eram 2 caras, 2 minas. Só que assim, no Black Story você vai se perdendo, porque, sim. Ele conta a premissa lá atrás, aí você vai perguntando. E aí ela falou, tipo, eu já tinha perguntado, é um triângulo... É um triângulo romântico, como é que chama isso? Triângulo amoroso. É um triângulo amoroso, tal, não sei o quê. Aí o Humberto falou, não, tal. Aí ele explicou, aí a gente chegou na parte que tinham 4 pessoas, não 3. Aí ela me vira e fala... É um triângulo amoroso? Eu falei, porra, são 4 pessoas, não pode ser um triângulo. Você não foi na aula de geometria, porra? Cara, mas foi muito espontâneo. O Humberto não conseguia parar de rir, velho. E eu irritado real, assim, sabe? Bora lá, Humbertinho, leia aí a sinopse. Eu vou arriscar, porque eu tava vendo, eu achei esse aqui meio bosta. Eu vou arriscar outro... Pode ser. Que esse aqui dá uma baita história. Isso que é o legal do Black Stories, cara.
quando você descobre, você fala, isso aqui podia ser um livro, podia ser um filme, facilmente, assim. Inclusive, bom, vamos lá. Manda bala aí. Muitos parênteses, né? Mas manda aí. A intenção do meu livro do Tragicomédias, o primeiro lá do Palhacinho, Eu Sou o Pagliatti, são essas histórias curtas que dentro delas poderiam haver muitas outras. Leiam meu livro, comprem meus livros aí. Férias, né? Planetinha de férias. Então vamos lá, começando o primeiro Black Stories aqui. Jorge, que é o nome do cara, tá? Jorge, matou um homem que nem conhecia e sumiu com o corpo dele para sempre. Só isso que temos. Ele matou o homem por querer? Matou por querer. Ele queria matar um homem. É que pra mim já parece que já resolveu. Né? Assassinato. O que eu preciso descobrir? Era isso. Não, tem que descobrir o motivo. Por que matou? Ele conhecia esse cara? Conhecia como, assim? Essa pergunta tá aberta. Não, ele tá na história que ele não conhecia, né? Oi? Não tá na sinopse que ele não conhecia? É verdade, um corpo de um homem que ele nem conhecia. Não, peraí, lê de novo então. Jorge matou um homem que nem conhecia e sumiu com o corpo dele para sempre. Foi para sempre? E o Jorge matou por querer. Sumiu com o corpo, então. O Jorge matou por querer o homem. Matou por querer. Assassino. Ele matou passionalmente. Não, porque ele não conhecia o cara, porra. Não, mas ele matou por querer. Ele pode ser um amante da mina que ele nunca nem conhecia o cara. Não, pode ter sido um cara invadiu a casa dele e matou ali, entendeu? Eu não sei, porque eu não sei quanto tempo ele levou pra planejar esse assassinato, entendeu? Mas todo assassinato envolve emoções, de certa forma, entendeu? Então, meio que sim, tá? Tá bom. Ele assassinou com uma arma de fogo? Eu acho que isso é irrelevante. Tá? Isso é irrelevante a arma. Pra história. Beleza. Relevante a arma. Deixa eu ver. O local do assassinato é relevante? Um pouco relevante. Beleza. Um pouco relevante. Eu acho que influencia, sim. Foi o local aberto? Não, isso é irrelevante. É relevante. Quando você falou local, eu fui para uma coisa de, tipo, localização. Entendeu? Não exatamente, tipo... Não é uma praça ou uma casa. Isso não importa. Isso não importa. O conceito importa. O conceito de local importa. O conceito de local? A gente falou isso nesse episódio? No outro, a cidade é importante? Esqueceram de mim. É isso? Tô me perdendo. A cidade é importante? A cidade é importante. A cidade é importante. Isso. É no Brasil? É o Jorge, né? Que, mano? O Jorge. É o Jorge. É em Sococó da Ema. Sococó da Ema. Aconteceu esse crime gravíssimo. Não, mas tipo assim... Não importa se é no Brasil. Mas a cidade é importante, mas não importa... É o conceito de cidade. Vocês vão entender quando vocês descobrirem. Beleza. Tá? Tem outra pessoa fora o assassinado e o... Você que tá aí, ó, assistindo esse episódio, ao vivaço, pode interagir no chat, dando as suas ideias aí, que a gente vai ouvir e vai também aqui participar do jogo. Manda aí que eu vou estar lendo. Manda aí que eu vou estar lendo. Presta atenção no chat, hein, meu? Mas tinha outra pessoa envolvida na história, fora o assassinado e o assassinante. Isso também é relevante aqui. Relevante. Mas só os dois importam na história. Só os dois importam. O motivo do assassinato foi por... como posso dizer isso? O cara assassinou o outro por um motivo que estava incomodando ele na vida pessoal dele? De certa forma. Tá. Eles trabalhavam com a mesma coisa? Muito amplo, viu? Pra eu te falar que sim. Teoricamente, não. Acho que são ramos diferentes. São ramos diferentes aqui. Mas é importante que o trabalho deles é importante. É que eu não sei. Aqui não disse se ele trabalhava exatamente com isso aqui, entendeu? Tá. A arma do crime a gente não tem, né? Nem é importante. Não é importante a arma. Verdade. Como ele morreu é importante? Como ele morreu, não. Como ele morreu, não. Mas ele morreu. E foi assassinado pelo Jorge. E foi planejado. Foi planejado o assassinato. Foi planejado, ele não conhecia. O X da questão é o porquê que ele matou. Exatamente. O porquê que ele matou, Watson, é o seguinte. Este homem era um advogado. Ele matou
Mas se o Humberto sabe que profissão que eles tinham, talvez tenha alguma coisa a ver com o trabalho. Esse assassinato. Eles... Tá indo bem, tá indo bem. Eles tinham profissão de humanas? É humanas. É humanas. Sem dúvidas é humanas. Tá, sem dúvidas é humanas. Beleza. Sem dúvidas é humanas. É humanas, beleza. Mas, vou te falar que não é simples assim, tá? Mas é humanas. É humanas, com certeza é humanas. Beleza, só pra gente já tirar outras opções. Então é um trabalho que se faz no escritório, geralmente. Não. Não? Não. Porra, que trabalho de humanos. Você pode até ter um escritório aí, mas aí é uma questão de preferência mesmo, mas não se faz no escritório. Dá pra fazer o trabalho em casa? Agora na pandemia dá, né? Mas... Hoje em dia tem gente que faz, mas esse trabalho específico dele precisa sair pra dar um rolê. Precisa sair. Ele é um detetive? Não. Detetive de humanas? Ah, é? Não é? Então, eu acho que é. Eu acho que é. Meio que é, entendeu? Cara, essa porra. Pô, ele é... Pô, detetive é de humanas. Pô, ele é de exatas? Não. É de biológicas? Não. Então é de humanas. É assim humanas. É uma que sobrou. Não, mas é uma situação humana. Você tá detetive de pessoas. Pessoas são humanos. E doguinhos. Que são humanos também. São humanos de 4 patas. São ótimas pessoas, os cachorros. Tá. Porra. Beleza. Eles... O jeito que eles se conheceram foi no dia do assassinato, né? Tipo, ele não conhecia o cara, ele matou o cara naquele dia. Meio que é. É que conhecer também é amplo, né? Tá. Mas é. Tipo assim, eles não eram íntimos. Eles tiveram algum contato antes do assassinato? Não dá pra saber, mas é relevante. Beleza. Onde ele escondeu o corpo é importante? Não. Não, beleza. Esse corpo sumiu pra sempre. Sumiu pra sempre. O corpo... Ele sumiu com o corpo pra sempre. Sim, essa frase. Isso é importante, sumir pra sempre. É bem importante. O corpo continuou existindo, assim, tipo, por exemplo, um exemplo. Não tô falando que ele foi queimado. Irrelevante. Não é irrelevante. Ele sumiu com o corpo pra sempre. Como ele sumiu com o corpo, e um fato é que o corpo, ele não tava... ninguém mais tinha acesso ao corpo, entendeu? Não importa o que ele fez com o corpo. O importante é que o fato é importante que ele sumisse com o corpo. Entende? Tá. Ele colocou o corpo em cimento? Isso não importa. Droga. Isso realmente não importa. Tudo bem. Toda frase que eu ralei pra construir era baseada em isso não importar. Tá, beleza. Você insistiu na porra da pergunta. A questão mesmo. Eles são de humanas. É um trabalho que precisa sair de casa, especificamente esse, pelo menos. Paparazzi? Não. Eles trabalham com animais? Não. Eles utilizam alguma ferramenta no trabalho? Tipo, acho que sim. É um trabalho urbano ou agrícola? Urbano, mas dá pra fazer também, mas é mais urbano. Nesse caso aqui é urbano. É. Trabalho é importante. Vamos lá, que a gente sabe até agora. É um trabalho bem remunerado? Nesse caso aqui é. Trabalho bem remunerado. É bem remunerado no Brasil também? É lícito? No Brasil também. Não é lícito, Daniel. Não, ele é um criminoso. Tá chegando. Ele é um criminoso? Ele é um criminoso. É um assassino de aluguel? Não. Ele é um criminoso. Ele mexe com drogas? Não. Ele mexe com armas? Não. Tá. Mas pode usar armas, mas não vende nada. Não. Tá. É um criminoso de alto escalão ou baixo escalão? Um aviãozinho. Olha, alto escalão. Alto escalão. Esse tipo de coisa é gente fina que faz. Então, pera, ele não é um assassino, ele não é um traficante? Ele é um corrupto? Ele é contrabandista? Não. De certa forma, mas não. Tipo assim, que contrabando não é um bom nome pra gente colocar nisso aqui. Mas, de certa forma, o que ele faz é um contrabando. Ele rouba coisas. Ele rouba coisas. E revende. Entendeu? Exatamente. E revende. Teoricamente ele revende. Se ele não revendeu, é um idiota. É só um cleptomaníaco. Mas não, ele revende. Esse cara que ele matou foi testemunha de um crime? Esse cara que ele matou foi testemunha de um crime? Do crime dele, né? Não. O Jorge é o criminoso. Tá vendo? Vocês estão misturando as bolas. O Jorge foi quem matou. Sim. Isso. Tá. Então, pera, o criminoso foi quem morreu. Olha aí. Exato. Mas se o Jorge matou, o Jorge também não é criminoso? Não, sim. Não. Antes de matar. Não quero confundir vocês aqui longe de mim. Inicialmente. A cabeça de vocês. Não, peraí. O Jorge, antes de matar ele,
O cara era criminoso? Irrelevante. Tá, beleza. Dá pra saber? Não Então tem. o cara que foi morto era criminoso? Sim. Beleza. A gente já sabe quem é quem. É o Jorge e o criminoso. Certo. E o Então, pera, Felipe. o criminoso estava cometendo um crime contra o patrimônio de Jorge? Não. Contra Não. o patrimônio de alguém? Não. O criminoso cometeu alguma coisa contra o Jorge? Não. Não. E o Jorge matou por querer? Cusão. Foi por vingança, não, né? Não. Por... Isso aí que eu não entendo, cara. Tipo, ele não conhecia o cara e matou por querer. O assassinato... Esse é o jogo. Esse é o jogo. O assassinato... Obrigado, Berto. Nossa, eu nunca joguei antes. Tô te ajudando. Obrigado, obrigado, cara. O assassinato valeu. não teve nada a ver com o fato do cara ser criminoso. Sim, teve. Teve a ver. Teve a ver. O... Porra. Daniel é velho de guerra nesse jogo aqui. Jogamos muito na Rádio Sorte. É que, mano... Ele sabe as manhas já. O segredo do Tem uma jogo é métrica. esquece tudo e o importante é o objetivo. Foda-se o resto. Sim. A cidade. Pode até ter alguma coisa a ver, mas até Sim. que indique isso. Até agora nada, né? É que eu vou meio Quando tipo, o que é descobrir, relevante e o que sentido, não é. né? Entendeu? É, Por exemplo, a arma já não é relevante, Arma é entendeu? relevante. O corpo também não é, então... o lugar que eles estavam tem uma característica, por exemplo, tipo Vegas, que é uma cidade de jogo. Não. O que o cara roubava é relevante? É, Sim. é relevante. Ele roubava... O que ele roubava era de alto valor? Sim. Eram coisas grandes? Não. Coisas pequenas? Sim. Joias? Joias. Beleza. Esse cara roubou joias de alguém que o Jorge conhecia? Não. A profissão do Jorge é importante? Não. Tá. Mano, que cidade... Vocês estão chegando rápido. Vai ser legal porque vai dar pra gente fazer mais alguns. Mais Esse algumas cara dinâmicas roubava aqui. de propriedade particular, tipo pessoa física... Pessoa física. Não era Sim. de loja. Não. Tá. Não. Porra. Tudo bem. É isso. Não é uma... Ele roubava coisas... joias de loja. É isso. Ele roubava joias de loja. É isso. De loja. O Jorge, foda-se se ele era dono da loja ou não. Não. Tá. Mas não era. Mas não era, beleza. Jorge era segurança? Não. Ah, não importa a profissão dele, Não. esquece. O Jorge era... Era bem vestido. O Jorge, ele tinha uma boa dicção. Mas você sabe que, se você pergunta assim, o Jorge era anão, por exemplo, é uma pergunta que, eu não sei se nesse aqui, se é politicamente correto, mas nos que a gente jogava tinha uma história que era muito importante o cara ser anão. Se o cara não fosse anão, O Jorge era anão? não era anão. Droga! Você me enganou! Não nesse caso. O Jorge era um ser humano. O Jorge era um ser humano. O Jorge tinha alguma característica importante? Não. Tá. Física, você tá dizendo. Não. Pode Tinha uma ser. birruga, uma birruguinha. Uma piuinha. Ele tinha... Oh, ele nada tinha disso. uma heterocromia. Ele não não usou tinha nada. nenhuma arma pra matar, né? Irrelevante. Irrelevante. É relevante com... Uma colher ele usou pra matar. Tá. Vamos O assassino uma da colher. O assassino da colher. Beleza. Baita sketch. Ele Tá. roubava de loja. O Felipe, que eu chamei de Felipe, Quem é Felipe? é o assassinado. Ah, Ele morreu na hora ou... não importa. Não importa. É irrelevante. Cara, o que é que esse cara tem a ver? O que a gente precisa se preocupar agora é a relação São do dos Jorge. Exatamente. Por que que ele matou esse cara que é um ladrão de joia, que tem a ver com o crime que ele cometeu? Porque alguém mataria alguém... Ele não viu o cara roubar, né? O Jorge sabia que o Felipe era ladrão? Sabia, exatamente. Sabia. Esse é um ponto bem importante. O Jorge sabia Que o Felipe que era o ladrão. Cláudio era ladrão. Cláudio. Porque eu sou o mestre do jogo. O Felipe não vou botar Cláudio. nome. É. É Cláudio. É que eu conheço mais como Felipe. Certo, ele sabia que era ladrão. Beleza. Foi uma questão de justiça o assassinato? Não. O assassinato teve um motivo. Teve um motivo. Teve um motivo. Marta. Se não Agora tivesse chama motivo, a Marta, gente ia estar aqui porque até ele amanhã. Pode chamar o que ele quiser. Não é? O motivo foi amor? Não foi amor. O motivo foi justiça? Não foi justiça, Foi- você já perguntou isso. Eu sei, eu só tô... É um brainstorm. Tá bom. vai Foi lá. uma... Foi o quê? Foi uma... O motivo foi pragmático, eu acho. Né? Foi. Foi por uma questão de funcionalidade de alguma coisa. Ele matou o cara porque esse cara tava atrapalhando alguma coisa. Era isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quase isso. Tá. E Vamos recapitular. O Jorge matou o Cláudio. Marta. Mata. Marta. Marta. É, Marta. Esse homem chama Marta.
Mas não era Jorge? Ele mudou. Ele pode mudar a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. O Marta matou... Não. O Jorge chama Jorge. Tá. Marta foi quem foi assassinado. É o outro homem. O André não acompanha. Marta foi o outro homem. Foi ele. Bom. O Jorge matou o Marta. Isso. Que ele nem conhecia. Sim. E Isso tá tudo na escondeu sinopse. o corpo pra sempre. Beleza. Aí... Isso aqui tá escrito. Não, eu sei que tá Foi o escrito. que eu falei no começo. E aí, André? Aí, a gente descobriu que o Marta é um ladrão de joias de loja. Isso. E que o Jorge teve motivação pra matar ele, porque ele tava atrapalhando o Jorge em algum esquema. Mais ou menos isso. A localização não importa, a arma não importa, como morreu não importa, onde tá o corpo não importa. O que importa é a relação. Guaraná. Cadê o Guaraná? Você tirou o Guaraná? Acabou. Mas- É tão bom que já acabou. Acabou, mas ele não tem que ficar fora do nosso cenário, não é? Vamos Embelezando colocar aqui. uma garrafa vazia de plástico, tá? Aqui do Guaraná é coisa nossa, meu. Estamos aí na busca, né? Galápagos. E não tem nenhuma outra pessoa envolvida na história. É só a história Não dos importa, dois. não importa. Só a história dos E nem dois. o emprego do Jorge, né? Nem o emprego Mas a do Jorge. atividade que o Jorge fazia momentos antes do crime importa? Né? Não. Não. E nem a que o outro cara fazia, né? O Marta? É. A Marta, a gente é um ladrão de joias. Não, Isso não. O Tipo, Marta- não a atividade profissional. O que ele estava fazendo antes de morrer importa. Um pouquinho. Ele tava Um pouquinho. roubando? Não. Não. Ele tava fazendo alguma coisa legal? Fazendo alguma coisa legal ou Ilegal. Ilegal? Não. 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 Não, ele tava fazendo uma coisa legal. Tipo, pela lei. Sim, Ele sim. podia estar fazendo ali. Quer Sim, dizer sim. legal, né, André? É. Não, pode ser uma coisa bacana. Uma coisa legal, uma coisa bacana. Ele tava ajudando o mendigo. Isso A lei permite uma coisa bacana. Marta. Já pensou Marta, legal. Marta, ele tinha. Marta, vou dar uma dica, né? Marta, ele tinha se tornado um novo homem. E aí ele, entendeu? Ele tava no conforme com a lei. Entendi. Ele tinha largado Sim, a carreira de bandido. Sim. De bandindim. sim, exatamente. Tinha. Largou a carreira de bandido. Tava um novo homem. Exatamente. E ele tinha uma profissão que importa? Como um novo homem? Não, isso Não. não. Por isso que o pessoal vai pro crime. O crime importa. Mas vamos dizer que ele agora era açougueiro. Pode ser? Pode. Mas importa ele ser Faz. açougueiro? Não? Agrada a vocês? Me agrada, me Então agrada. tá bom. Açougue. Isso. Eu tô pensando que, mano... E daí que ele virou um novo homem? Tipo, E o Jorge já Isso é foi importante. ladrão antes? Não importa, não sabemos, Tá, não não temos importa essa informação. nada do Jorge. Tá. O jeito que o Marta virou... Saiu da bandidagem. É importante a gente saber. É importante saber que ele saiu da bandidagem. Não, mas o jeito que ele saiu é importante. o jeito que ele Como é o jeito saiu de carro? O que você Não, quer é dizer? tipo, por que ele saiu... Tipo... meio que é importante. Tá. Meio que é importante porque é o resultado final que importa, né? Então, é importante. Peraí. Se ele, o fato dele ter saído da vida do crime incomodou o Jorge? Não. O Marta foi tentar devolver as joias? O Marta, não. O Jorge foi tentar devolver Não. as joias? Alguém foi tentar Legal devolver que as ele tenta joias? me pegar como se eu tivesse... Ai, deixei escapar um negócio, entendeu? O Deco, ele é detetive. Linguagem corporal, é o Ricardo Ventura metaforando. Eu falei, o Marta tentou devolver as joias? Você falou, o Marta Light não. to me, o Deco é light to me. Então outra pessoa tentou Watson. devolver as joias. Alguma pessoa tentou devolver as joias? Não. Aí tu também tá Esquece me isso. tirando. Não tem nada a ver com as joias, o assassinato. Aí você tá errado. Aí eu te peguei. você tá Aí eu te peguei. A minha função é responder, tá? E quando eu digo aí você tá errado, eu tô dizendo não. Aí tá? eu te peguei. Aí vamos enquadrar ele na lei rico. Fase do Batman, Cavaleiro das Uma Trevas. coisa que a gente precisa falar, que a gente não fala, tá? E vem acontecendo semana a semana, eu vou aproveitar esse momento. Por que a moça que vem limpar aqui deixa as almofadas do lado errado todas as vezes? Ó, hoje eu só virei essa, aquela eu nem virei. Toda vez ela muda. E toda vez tá ao contrário. Porque ela deve chegar e falar, por que eles mudam a almofada que eu Eles deixo do não lado certo? entendem. Eles não entendem. Por quê? que Eles não nem- entendem que a figura colorida é mais bonita. É que nem... É quando o cara compra um quadro abstrato e pendura de ponta cabeça. Você fala, meu Deus, não entendi nada. Bom, enfim. São recados. As joias são importantes para assassinato.
Não, o importante é que as pedras que ele roubou têm a ver com o assassinato. Isso. As pedras tinham relação com o Jorge. Em algum momento foram de posse dele. Não. Mas tinha uma relação com ele? Não. Nem afetiva. Nem afetivo. Ele foi prejudicado pelo roubo das... Não. Alguém próximo a ele foi prejudicado? Não. Não tem outra O Jorge tem um senso de justiça muito apurado? Não. O Jorge é um otário. Sempre acaba na raiva, né? Isso tem um certo ponto do jogo, tem os passos da superação do Black Stars. Um momento Foda-se. revoltado. Eu tô nem aí pro que esse cara fez. Mas, ó, isso define muito as pessoas, porque todo mundo chega nesse ponto. Tem a pessoa que continua, que essa pessoa vai ter sucesso na vida. E tem a pessoa que simplesmente desiste, que é, desculpa, mas você é comum. Você é só mais um. É o teste do marshmallow, tá ligado? Enfim. Tá, beleza. Resiliência, cara. As joias estavam no momento do assassinato? Tinha joias no momento do assassinato? As joias estavam no momento do assassinato? Putz, não sei se elas estavam. Acho que não importa isso. Não importa. Não importa. Não mas importa. Existe uma conexão. O Marta tava com as joias no dia que foi assassinado? Não. 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 Porque ele tinha mudado. Marta era um novo homem. Era um novo homem. Sim. O Jorge tava com as joias? O Jorge estava com as joias. Tava com as joias. Tava com as joias, né? Tava com joias. Tava com joias. Olha aí, deu uma puta dica agora. Ele era um mercador de joias, o Jorge, talvez. O Jorge, não. Não, é irrelevante a profissão dele. Joias. O Jorge tinha joias. O Jorge era um serial killer de ladrões de joias. Não, mas tá quase. Vocês estão perto. Porra, se Vocês isso estão tá muito quase, eu achei perto. muito ridículo. Não, você vai... Tá ridículo, mas eu tô mais perto que você. É ridículo porque você não tá acertando. Porque o Black Stories é ótimo, tá? Adoro o Black Stories. Pera aí. Não. É porque, assim, o Varela claramente queria só fazer um chute e ele chegou perto. Não, mas não é exatamente isso, mas tá muito pensar fora da perto. caixa nesse jogo. Exatamente. Mas é foda porque o jogo tá na caixa, né? Aí, ó. É com esse tipo de piadoca que você não vai resolver o problema. Tá, então ó, o Jorge era um serial killer de ladrões de joias? Não. Vamos levar a sério ou não? Nós somos ou não somos detetives? Seu animal. Como é que ele fala? Keep the change. Como é que ele fala? Seu animal. Ele fala, keep the change, seu animal. Keep the change, isso. seu animal. Vai lá. É que E o pessoal não filthy sabe. animal, ele fala. O pessoal não sabe que nós estamos gravando esse episódio no mesmo dia do Cineclube do Esqueceram de Esqueceram de Mim. E da última live da Vandinha. Então, pera, e um dia brother. depois do The Noite. Só um Exato. negócio. O negócio é o seguinte. Se o mais próximo que a gente chegou é que ele era um serial killer de ladrão de joias. Mais ou menos. Esse cara tinha uma tara, alguma coisa. Não. Esse cara tinha uma predileção. Esse cara já matou... Ele já tinha matado outra pessoa? Não sei, relevante isso também. O Jorge tinha joias. Quando matou o Marta. Sim. Tinha Colecionador. O Jorge era um colecionador. Não era. O hobby do Jorge é importante? Não. Alguma atividade do Jorge é importante? Nada do Jorge é importante. Não, tem coisas importantes sobre o Jorge. O que ele vestia era importante? Não. O que ele estava usando era importante. Não. As joias então não eram importantes, ele estava usando joias. Mas ele não estava usando, ninguém falou que ele estava usando os Meu joias. Deus. Posse de joias. Ele tinha posse de joias. Ele tinha joias em suas posses. E era dele essas joias? Não. Ele comprou do Marta essas joias? Não comprou. Ele não tinha nenhuma relação anterior com o Marco. É. Ele comprou de alguém essas joias? Não. Ele encontrou essas joias? Não. Como ele tinha essas Roubou. joias? É isso que você tem que descobrir. Ele roubou essas joias? Jorge Roubou joias? roubou as joias. Por querer. Por querer, ninguém rouba. Não, ele assassinou. Você rouba sem querer, velho. Eu nunca vi roubar E sem eu querer. que fui ridículo, hein? Eu que fui trouxa. Tá. Ele roubou as joias por querer. Isso. Deixando claro, por Isso, querer. Por querer. Por Isso, querer. É isso. Beleza, por querer. Sim. E aí ele ia encontrar o Marta com essas joias. Não. Não, ele não ia encontrar o Marta. Ele encontrou o Marta por acaso? Não. Ele encontrou o Marta? Ele encontrou o Marta. Como porra. você mata alguém por telepatia? Não, Ele não, matou, é que nem o Luiz C.K. abusando por telefone. O cara matou por telefone. Não, pô. Não, matou, porra. Foi até lá pra matar. Foi até lá pra matar o Marta. Ele foi com o Lógico. objetivo de matar o cara. Exatamente. Ele planejou. Isso. Planejou, a gente sabia disso já. Beleza.
E ele tava com raiva. Ele tava sem raiva. Sem raiva. Sem raiva. Tava centrado. Mudou o nome do Marta, viu? Vai ser XPTT. Tá? Porque tá, agora XPTT. ele tem um nome marciano. Tá. Marciano. Como se P e T existissem em Marte. Ué, você já foi até Marte? Você conhece as civilizações de Marte? O mesmo alfabeto. Curiosamente. Eu tô trazendo, e ele pode ser um marciano e pode ter um nome com letras mundanas também. Certo. Beleza. XPTT. É tipo quando vem o japonês aqui pro Brasil e tem um nome japonês dele e um nome brasileiro. Isso, exatamente. Aí o nome XPTT é o nome brasileiro. É o nome terráqueo dele. Nome marciano. Nome bom. Enfim, foda-se. Tá. O que importa é o seguinte. É um ladrão matando outro ladrão. Um ex-ladrão. Um ex-ladrão. O Jorge queria fazer negócios com Marta? Quem, Marta? O XPTT? Ah, muito obrigado. Não queria. Tá. Um ladrão matando um ex-ladrão de joias, enquanto eu postava joias, Não ele tem a roubou. ver com dinheiro, não tem a ver com... Tem a ver com dinheiro, de certa forma. Então tem a ver com dinheiro. Não, porque, porra, se ele tava roubando joias, tem a ver com dinheiro. Não, mas a causa, o motivo do assassinato tem a ver com dinheiro? De certa forma, né, você pensar lá no fim, lá, tem a ver com dinheiro. O Jorge... No momento, o primeiro interesse inicial não tem a ver com dinheiro, mas pensar a longo prazo tem a ver com dinheiro. É com concorrência? Não. Mas é de maneira direta ou indireta? Que tem a ver com dinheiro? De maneira direta. Direta. Direta, mas é que é uma consequência do que vai acontecer. O objetivo do Jorge com as joias que ele roubou é importante? Olha, vamos dizer que ele quer ficar rico, então... Ele de queria certa vender as forma, joias. É assim. Tá. Mas... Ele roubou pra vender. lógico. Ele roubou pelo mesmo motivo do XPTT. Sim. XPTT, aí o... XPTT. XPTT. Marciano. Isso. Do marciano aí, do... Beleza. Aí o marciano saiu dessa vida. Chama ele pelo nome. O XPTT Isso. saiu dessa vida. Saiu dessa vida. E o Jorge já tinha entrado nessa vida? O Jorge... Já tava com uma posse Sim, de joias. ele roubou joias. Meio que já entrou. Não, mas quando... Tá. Beleza. Os dois já não se conheciam. Não se conhecia. Eles, Isso aqui tá na eles trabalhavam... frase. Tá. Aqui. Eles trabalhavam pra alguma... Eles trabalhavam no mesmo esquema? Tipo... Eles trabalhavam não juntos, mas juntos? Não, essa Não. pergunta é meio confusa. Eles não trabalhavam com parceiros, mas trabalhavam no Não. mesmo esquema? Não. Não. A não ser que você esteja dizendo que o mesmo esquema é roubo de joias. Não. É esquema de, tipo... Mas, de qualquer forma, a XPTT já tinha saído já do negócio. De já roubar tinha joias. saído quando o Jorge entrou. Sim. Tá. E o Jorge eu tinha ouvido falar do XPTT. Tinha ouvido falar do XPTT. De Tinha forma ouvido positiva falar- ou negativa? Negativa, eu Beleza. acho. Depende do seu ponto de vista, Tá. mas é negativo para a sociedade, moral e O ética. XPTT era um X9? Não. 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 Apesar de, como às vezes a Vandinha fala, né, de alguma pessoa ruim, apesar de ter feito coisas erradas, uma alma puríssima. Limpa. Uma aura limpíssima. Beleza. Tem um motivo de dinheiro, mas não é o principal. Não tem amor no meio. Não é um... Triângulo amoroso. Não é... Nenhum quadrilátero amoroso. Existe alguma relação em comum. Lógico que existe uma relação em comum entre eles, provavelmente por causa do trabalho. Sim. Mas existe alguma relação comum entre eles relevante para o motivo? Sim. Sim. Existe. Sim. As joias que o Jorge possuía já foram posse do XPTT? Não. Essa relação entre eles em comum, que é relevante para o motivo, é profissional. É uma relação profissional. É profissional, é que tem a ver com moral e ética. Então aí você vai dizer que, cometer crimes não é uma profissão? Se o cara faz isso com maestria, 8 se ele horas vive disso, é meio que uma durante 8 profissão. Não, horas é uma do profissão. dia, Eu estou considerando então- uma profissão. É uma então relação meio- profissional. É, meio que uma relação profissional. O que ele fez é a mesma coisa profissional. E essa pessoa que eles têm em comum é bandida ou é vítima? Não tem pessoa Não tem em comum. pessoa em comum. Ah, não tem. Não tem pessoa.
As joias que o Jorge tava poçando, tem alguma relação pros dois? Pros dois, não, tem uma relação com a morte. Com a morte. Isso, mas não... O Jorge matou ele com as joias. Pode ter sido, mas... O Jorge matou ele com a... Não importa, é verdade. Tá. Putz. O XPTT tentou roubar as joias do Jorge? Não. Não. O XPTT era um novo homem. O bandido sai da bandidagem, mas a bandidagem não sai do bandido. XPTT era um novo homem. Por que ele mataria um novo Tem um homem? motivo dele ter virado um novo homem? Não lembro se a gente já perguntou isso. O motivo dele ter virado um novo homem? Tem um motivo? Relevante? Não. Ah, cansou. encontrou Jesus. Encontrou Jesus, beleza. O Jorge era satanista? Jorge não era satanista. Ateu? Não importa a religião do Jorge. Mas se você quer saber, ele era judeu. Era judeu, desencapado e tudo. Joias brutas. Joias brutas, olha aí. Tem uma relação. Puta, não tenho a menor ideia. Cara, eu também tô... Aquele jogador é do Minnesota, né? Como que chama aquele jogador? Que aparece no filme, porra. Ah, o Kevin Garnett. A localização não tem nada... No NBA Jam. Localização tem nada de importante, né, Humberto? Localização. Localização tem um contexto importante. Um contexto importante. É. Eles eram de duas cidades diferentes. Eles eram de duas cidades diferentes. Eram de origens diferentes, mas estavam na mesma cidade. Na mesma cidade. Nesse momento. Tá. A origem dos dois importa? Não. De nenhum dos dois? Não. Tá. A cidade é no... Brasil? Sococó da Ema, vamos focar. Então, peraí, então não importa a cidade. Mas importa ao mesmo tempo. Sim. Importa sim. O contexto dela é importante. Não importa o nome da cidade. Mas o tipo da cidade importa. Olha. Era uma cidade litoral? Não era uma... Pode até ser uma cidade litoral também. Não importa. Mas... Importa se era no interior do litoral? O que eu vou dar esse passo aí. Era uma cidade pequena. O que importa é uma cidade pequena, provinciana, entendeu? Uma cidade pequena. Na atualidade. Mas o quê? Na atualidade. É, na atualidade. Não foi... Aconteceu em que ano isso? 1998. Beleza. De Copa do Mundo. Beleza. Tá? Fechou. Caraca, velho. Mudou o nome. Ah, meu Deus. Agora ele mudou o nome para Fabrícia. Fabrícia, beleza. E agora ele é uma mulher mesmo. Agora é uma mulher. Uma cidade pequena, velho. No interior. Alguém viu o assassinato? Não. Tá. Isso é importante, hein? Ninguém viu. Ninguém tá sabendo. O assassinato foi feito de dia? Isso não importa. Tá. Isso aí não importa. Ninguém viu o assassinato. Foi silencioso? Bom, foi silencioso o suficiente para ninguém ficar sabendo. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Mas ninguém por curiosidade sua, foi às 4h30 da tarde. Tá. Só E ninguém ficou sabendo. E como a Fabrícia não era da cidade pequena, ninguém se importou do corpo dela sumir. Por isso que sumiu o corpo para sempre. Porque ninguém nunca foi procurar. Não é isso. Mas alguém se importou com o corpo dela sumir? Sim. Se importaram. Alguém da cidade pequena? Sim. A Fabrícia tinha relação com pessoas da cidade pequena? Não, exatamente. Nem com a cidade? Não. Tá. Ela tava lá... O motivo dela estar lá é importante? Meio que é. Ela foi lá só pra encontrar o Jorge? Não. Ela foi lá pra fazer alguma coisa? Né? As pessoas... Não. Ninguém vai. Alguma... Só cheguei. Estou em Cianorte. Não, ela foi lá pra fazer alguma... Ela foi lá pra fazer alguma coisa relacionada a joias? Não há motivo. Ela foi lá pra fazer alguma coisa relacionada a joias? Não. Ela foi lá por causa do trabalho dela? Não. Meio que é, mas também não... Tá, não importa. Tá. Ela estava lá. Lá. E o Jorge estava lá por coincidência? O Jorge, não. O Jorge foi lá porque a Fabrícia estava lá? Não. O Jorge morava lá. Ah, o Jorge morava lá. O Jorge morava lá. E ele reconheceu a Fabrícia? Reconheceu a Fabrícia. Como uma grande ladra de joias? Exatamente. Ele reconheceu ela. E reconhecendo ela, ele planejou assassinar ela? Exatamente. Não deve ficar repetindo o que a gente já sabe, né? Não, cara, eu tô repetindo pra reforçar pra mim mesmo e tô fazendo a cena na minha cabeça certo, agora. E aí? Não queria abusar do Vini, mas seria muito maravilhoso se tivesse um quadro
com as coisas que foram sendo descobertas e as coisas que vão voltando atrás e tal. Seria maravilhoso. Não querendo abusar de você, que eu sei que você tá cheio de trabalho aí, mas se você quiser meter esse quadro aqui... Beleza. Vamos recapitular, porque eu sou desse jeito. Fabrícia era uma grande roubadora de joias, se aposentou, teve uma vida honesta ali, tava fazendo alguma coisa na cidade da Ema. Sacocó da Ema. Isso. Nisso, Jorge mora em Sacocó da Ema e Jorge também rouba joias. Sococoense. Isso. Sococolitano. Sococolitano. E ele rouba joias também. E ele vê Fabrícia na cidade dele, reconhece ela e planeja assassinar ela. Isso. Às 4:30 da tarde, com ninguém ouvindo. 4:30 da tarde de uma quinta-feira. De uma quinta-feira. Que é o dia que disponibilizam o podcast Trivela. Eu gosto muito. A Fabrícia ia escutar e não pôde nesse dia. Não pôde esse dia, infelizmente, porque sai às 9 da noite, não, o podcast Trivela. Então, não deu. A gente tinha que fragmentar os possíveis motivos em profissional, a gente sabe que tem uma parcela que não é 100%, né? Tem alguma mais? Não é 100% diretamente, mas meio que se não tivesse profissional, não teria acontecido. Não teria crime. Exatamente. Então, não é concorrencial. Não é concorrencial. Não é uma vingança. Não é uma vingança. Aquelas pedras não têm relação com a nossa amiga aí, que eu já esqueci o nome. Fabrícia. Fabrícia, não tem ligação. As pedras não têm ligação com a Fabrícia. Não tem. Nenhum parceiro de crime se cruzou. Porque quando outros elementos. E quando eu pergunto de novo, você me zoa e o Varela tá fazendo a mesma coisa e ninguém tá zoando? Eu tô dividindo todas as possibilidades dentro da parada, cara. Tá bom. Existe uma dinâmica aqui, Deco. Não sei Existe uma dinâmica que é o seguinte: eu tenho 50% desse podcast. Mas o fato é que tá muito bem estabelecido aqui os personagens. E você tem 0%, André. Mas uma briga entre eu e o Humberto aqui pode acabar na corte, entendeu? Entendi. Qualquer briga pode acabar na corte. Pelo jeito ele processa todo mundo que com ele trabalha. Inclusive, alô aí, como é que chama a empresa do André? Toma cuidado, hein? Talvez um oficial de justiça apareça por aí, hein? Que já é brother do André, inclusive. Pois é. Ele tem o speed dial do cara. Os favoritos dele. Profissional. Outras possibilidades profissionais. Monopólio? Não. Tô pensando em todos os societários? Não. Ai, velho, difícil, hein? Outras joias são importantes para essa história? Outras joias? Não. Tem algum outro objeto importante para a história? Não. Nenhum? Não. A cidade pequena, já estabelecemos. O que é cidade pequena? A cidade ser pequena é importante. É muito legal, porque realmente é irrelevante o motivo e não fala como ele matou. Mas na fotinha aqui, na ilustração, tem aqui um negócio quebrado, umas grades quebradas perto do mar, assim, como se ele tivesse jogado. Ou, eu sabia que tinha mar. Mas não importa também. Beleza. Mas é só Sacocó da Ema, é uma cidade de praia, né? Ah, é? E de interior. Interior também, porque praia não fica no centro. Né? Se tem uma coisa que praia não fica no centro. Né? Então... Entendi. Eu sou muito preciso com as minhas informações. É uma cidade de praia no interior. Tá, beleza. E é importante estar numa cidade pequena. Cidade pequena é importante. É importante. É importante porque eles são poucas pessoas e muita gente se conhece. Eles são parentes? Não. Eles tinham... Cara, um é marciano e o outro... Sei lá. Eles não tinham nenhuma relação. Famílias hoje em dia? Acho que você não tá prestando atenção. Eles não tinham... Fora o trabalho, eles tinham alguma relação? Não. Porra, isso... Caralho. Eu vou ler a primeira. Tu acabou de perguntar se era parente, caralho. Porra, obviamente não era. Jorge matou um homem que nem conhecia. Mas tem vários primos que eu não conheço. E sumiu com o corpo para sempre. Tem vários primos que eu não conheço também. Ele meio que conhecia, né? Porque se ele sabia que era um criminoso... Ele conhecia, assim, de nome. Ele conhecia de nome, mas não de face. Nunca viu presencialmente.
É isso. Mas já sabia da fama. Não, de face ele conhecia, mas ele não era próximo. Tinha trocado uma ideia, tomado um chocolate porque conhecer é muito amplo. Comido uma bolachinha de limão junto, isso não. Tá. O Jorge só foi lá e matou a Fabrícia ou conversou com ela? Matou. Mas pode ter feito um discurso de vilão, de fim de colocado filme. todo no plano dele. Vou te matar agora e... Ele ficou com uma pena, assim, fazendo cosquinha na orelha antes de matar. Mas isso tudo é irrelevante. Mas ele só foi lá pra matar ela, quando encontrou ela. Foi pra matar. Sangue. Foi com um objetivo. E ele sabia que ela ia pra cidade antes? Sabia, tava ligado. Já tava ligado que ela ia pra cidade. Pensando tudo. E o motivo dela ir pra cidade... irrelevante. Um pouquinho relevante, mas assim, não resolve a situação. Não resolve. O fato é que ela foi lá e ela não roubava mais joias. Ela não roubava mais joias. Mas o fato dela não roubar mais não interferia no assassinato. Interferia. Se ela tivesse continuado a roubar, ele teria matado ela? Poderia ter o mesmo efeito. Daria pra encaixar aqui o efeito. Tá. Daria, sim. A motivação, foda-se se ela tava roubando ainda ou não, né? Não. Mas eu acho que torna o crime mais cruel o fato dela não estar... Mais roubando. Exatamente. Ele roubou ela... Pera. Fala. Existe um comportamento de moral e ética que diferencia ambos? Por exemplo, como é que é o nome do cara? Jorge. O Jorge olha pro modus operandi de trabalho, alguma atitude dela e acha pouco moral ou ético? Não. O Jorge tá foragido? O Jorge tá foragido? Não. Boa, mas era uma boa pergunta. Mas é uma boa pergunta. Mas excelente pergunta. O Jorge não levou, esperava isso de você. O Jorge levou a culpa de alguma coisa que a Fabrícia fez? Não. Mas tá quase. Vocês estão muito perto. É um roubo de identidade? Quase. Tá muito perto. Tá muito. A cara do André é feliz. Tá muito assim, ó. Tá muito perto. Pô, eu falei, caralho, roubo de identidade é isso. Ele tá muito perto. Tá muito perto. Roubo de identidade tá muito perto roubo de documento, roubo de identidade. O Jorge tá fugindo da polícia? Espera que o Humberto tá escutando um áudio. Ele tá num telefone. Infelizmente aí. Tá falando com o Jorge pra ver se... Xiii, a cara do Humberto não é boa. Não é mesmo, não. Vai ver o Jorge. Vai ver. Muda a nossa live de hoje para as 9 da noite. Não. Que alegria. Nossa senhora, vai terminar tarde, hein? Vamos lá. Que bom que a gente gravou nossas gavetas antes, hein? Bom, e também no ritmo que vocês estão, tô achando que vai dar uma hora aí. Cacete. Mas o Jorge, ele tá com alguma pena pra ser cumprida, alguma coisa assim? Não. A polícia tá atrás do Jorge? Não. Tá atrás da Fabrícia? Exatamente. A polícia tá atrás da Fabrícia. A polícia está atrás da Fabrícia. Pelos crimes que o Jorge cometeu? Exatamente. Aí, André Machado. Exatamente. E aí pro Jorge não deixar rastros do... Tipo... Pra deixar a polícia continuar correndo atrás dela e não dele. Isso. Aí pra deixar a polícia ainda atrás dela, ele some com ela. Exatamente. E fica foda-se, assim. Exatamente. O que ele fez? Eu tô falando na câmera. É isso. Que ele fez o quê? Ele descobriu que Fabrícia estava indo morar na cidade, né? Que era do interior. Que isso é muito importante. Porque é uma cidade provinciana, entendeu? Com poucos recursos, onde todo mundo conhece todo mundo. Certo. Entendeu? Então Faz de achar. Ele foi lá, roubou joias e matou Fabrícia. Todo mundo achou. Deve ser Fabrícia, porque Fabrícia vivia roubando joia. Isso aí é coisa de Fábio. Fabrícia não mudou, porque pessoas não mudam. Não existe redenção. Sim. Não é? Mas no caso existe, Fabrícia tinha realmente se tornado uma marceneira, mulher melhor. Ela trabalhava fazendo bonecos, esculpia bonecos e vendia na praia de Sococó da Ema. Tá vendo como é tudo vivia da arte. Vivia da arte, como todo adolescente espera viver quando tá fazendo o Enem. Claro. Vocês lembram desse meme, desse vídeo? É maravilhoso. E Jorge foi lá, roubou e matou. E aí todo mundo atrás de Fabrícia e vão ficar até hoje. Essa menina eu queria falar atrás com de Fabrícia. Essa menina do meme ia ser da hora. Tudo bem que ela só fez isso, mas... Eu queria muito fazer a gente tem que fazer um documentário de memes. Só entrevistando pessoas, porque não sei se não longas entrevistas, mas... O Felipe Smith, eu sei que ele dá documentário, hein? O quê? O Felipe Smith. Quem que é meu esse? pai. Romero Brito. Búzios, minha arte.
Ele tá bem, será? Deve estar Será que ele drogado. deixou sequelas? Bem louco, né? Bem louco, né? Leite. Essa tirando o leite da O que você achou? Leite. Eu queria aquele cara que falava que era da SWAT, sabe? Aquele cara é muito engraçado. Procura ele aí. Esse cara eu tenho medo. Mas o... Então acabou... Completamente piruliro. Daniel, vou te falar que a gente é capaz. Deu 1 hora de episódio, viu? Aqui. Deu 1 hora? Vamos terminar com o vídeo do rapaz, Do que rapaz? ele também é da SWAT, já que Mas isso aí não vai derrubar, porra? Não, mas porra, esse vídeo esse vídeo não é de lugar nenhum. Não sei. Homem mais mentiroso do mundo. Qualquer Polícia coisa, SWAT. a gente corta. Corta pra mim. É esse primeiro aqui? É isso. Por que só aqui derruba as coisas, mano? Eu vejo o Petri passa até coisa do Pânico lá e não derruba, mano. Sei lá, velho. Tem uma conspiração contra nós, né? Não querem deixar a gente Dá crescer. play, hein? Pode deixar o áudio? Ah, Deixa o áudio? lógico. Lógico. O legal dele é o áudio. Ele assim, só ele não tem graça. Que isso, moço? Sério mesmo? 15 anos. Onde que é? Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão 1000! e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma K-45. Nem cabe. Sério? né? Mente alongada. K-45. Puxei as duas, atirei nos dois. Isso aí foi. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Cara dando Nossa, corda, cheguei né? estressado na delegacia, ele entrou na minha frente Eu vou te dar e uma tomou coisa. um Você ia ser peteco pra cara fora. executado lá, filha. Não, E olha a maluquice, foi ele que me afastou. O caboclo que ia levar os tapão me afastou. E agora, que ia fazer agora 15 anos de carreira, ele mesmo que me promoveu a subtenente. O próprio caboclo que ia levar os tapão meu. Aí você tá afastado aí. O que Tô você tá afastado. arrumando? Quando você vai com O cara filmando escondido. Agora, quando vou estar voltando agora, tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana, que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos, porque lá já terminou. Faço prova, treinamento na estante de tiro, e vou comandar um esquadrão com mais ou menos 1,5 milhão de viaturas aqui. Mas aqui tá ralando. 1,5 milhão. Fala muito. Eu vou ficar parado. Se eu ficar parado, eu faço pesquisa. Mano, se ele tivesse diminuído os números, Dava até pra acreditar. dava até pra falar se pá, hein? 1,5 milhão de viaturas. Bom, acho que é isso. Fizemos aí 1 hora de Black Stories. Se o pessoal curtir, eu acho esse é um formato que, mano, seria muito divertido. Cara, Faltou um pouco de divertido. álcool, eu achei. Eu acho também. Com drogas, com álcool, eu acho que ia ser Render muito bom. mais. Eu acho também. também eu acho que é necessário. Mas eu achei divertido. Eu acho que vai ser divertido pra galera também. Assim. Bom, O chat aqui tava doido. Então, se você gostou, deixa seu like aí Eu pra acho gente que ao vivo saber. é mais legal também, né? É. Talvez. Mas tá Agora, bom, tá bom. Tá bom, tá A gente bom. precisa de histórias um pouco mais curtas pra gente poder soltar uns cortes. Porque às vezes o também, cara né? se apaixona no corte. Entendeu? Porque o pessoal se apaixona por pequenas Sim. histórias pra depois Certo. explorar grandes histórias. Olha, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, por favor, deixa o seu like. A gente não tá pedindo, a gente tá implorando. Valeu e até a próxima. Tchau.